Se apresenta. Amém? Ok. Cantar um hino antes de eu trazer a palavra. Que diz assim, ó, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão vem me guiar. Basta que me toque, Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos tocar nesta noite. É um dia especial, é um dia importante para todas nós. E hoje eu estava pensando, eu falei, Senhor, o que falar, o que levar? Mas Deus me deu uma palavra que está lá em Cantares 2, Cantares de Salomão 2, e o versículo de 15, capítulo 2, versículo 15. Todos encontraram? Amém? Ok. Diz assim a palavra do Senhor: apanhe para nós as raposas e as raposinhas, que estragam as vinhas, pois a nossa vinha estão florida. De novo, apanhe para nós as raposa e as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Essa passagem aqui, irmão, meninas, quando Salomão fala essa passagem aqui, ela tem dois pontos figurativos: a raposa e a vinha. Eu trouxe para a gente nessa noite que a raposa, ela vai tipificar o adversário. A vinha são as nossas vidas. O que que acontece? As raposas, a gente sabe que a cadeia alimentar das raposas não são frutos. Elas se alimentam muito de aves, ovos, mas também se alimenta de frutos. E aqui vai falar que quando Salomão dá essa passagem, fala que era para apanhar porque a vinha estava florescendo. O que que a gente entende aqui? Que todo projeto, tudo que começa, quando começa, é muito difícil. Todo começar é difícil, irmãos. Tudo que a gente vai começar a fazer tem uma dificuldade muito grande. Quando a gente começa no evangelho, quando a gente começa casando, quando a gente começa criando filho, quando a gente começa no ministério, tudo é muito difícil. Mas a gente tem que entender uma coisa: existe a dificuldade? Existe. Então, aqui o que está acontecendo? A vinha, a origem da vinha é o quê? É produzir a uva. Mas o final da vinha não é. O agricultor não está preocupado com a uva. Ele está preocupado com o que a uva vai extrair da uva, que é o vinho. O vinho, na Bíblia, ela traz a alegria. Então, o que que acontece? A raposa ela entra aqui como adversário das nossas vidas. Existe tantas raposinhas que têm entrado no meio da vida do cristão hoje em dia que a gente às vezes não presta atenção. Porque você foi lá bem e fala que as raposinhas, elas são um animal pequenininho, aparentemente bonitinho,
aparentemente inofensivo, e a gente não se preocupa muito com ele. Por quê? Porque é pequeno. A gente olha e fala assim, sabe o quê? Parece um gatinho, não vai fazer mal nenhum. E vai entrando, vai deixando entrar. Então, irmãos, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. As coisas grandes, a gente tem como desviar dela. Mas são as coisas pequenininhas que nos derruba. São as coisas pequenininhas que você não presta atenção. São as coisas pequenininhas que acumula, vai acumulando, acumulando. Quando você vê, aquilo ali cria uma coisa tão grande, vai criando uma coisa tão grande, que quando você vê, você perde o controle. Ela te derruba, ela te detona. Todo projeto, o que Satanás estava falando, que representa a raposa está fazendo? Por quê? Porque comendo a flor não vai dar fruto. E tudo que começa, a gente, quando começa na vida espiritual, principalmente na vida espiritual, nós começamos como um ramozinho, daqui a pouquinho vem a flor. Mas o que se espera daquela flor? Aquela flor, a gente espera que ela vá dar um fruto. E Satanás vai fazer tudo para quê? Para destruir aquele fruto. Um projeto que a gente começa a fazer, não, esse projeto aqui, eu tenho esse plano, esse projeto vai dar certo, e a gente começa naquela alegria, naquela emoção e tal, mas se a gente não vigiar, daí a pouco entra certas coisas que você desanima, você fala, sabe o quê? Tá difícil, eu acho que eu não vou conseguir, mas a palavra de Deus diz para você nessa noite, persevera, vai até o fim, luta, porque você vai conseguir. Porque Satanás ele quer destruir, sabe por quê? Porque o fruto, a flor ela não é o fruto. Então, para continuar, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: veio a flor. Aí a gente olha ali, tá começando. Tá tudo começando. Daí a pouquinho vem o fruto, mas existe o processo. A uva, quando ela começa, ela primeiro ela vai dar a flor, depois ela vai dar a uva. Depois da uva, você tem que esperar ela amadurecer. Quando ela vai amadurecer, aí você vai colher a uva. Depois de você colher essa uva, porque todo agricultor ele planta ela não com a intenção de colher somente a uva. Ele sabe que daquela uva ele vai extrair o vinho. E o vinho é que vai levar a parte final daquilo ali. E nós, como crente, nós precisamos entender uma coisa. Nós somos a vinha do Senhor. Nós estamos florescendo. Mas Satanás vai tentar fazer o quê? Eu vou tentar destruir. Ele vai tentar entrar no casamento. Ele vai entrar, às vezes você fala assim, mas eu não estou conseguindo. Eu estou com tantos problemas no meu casamento. Eu acho que. Não, persevera. Vai até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele não parou, ele sabe que você vai conseguir. Mas se Satanás conseguir tirar, comer o fruto, comer a flor, então não vai ter fruto. E fruto fora de tempo não tem sabor. A uva verde, quando você vai ver a uva verde, você vê que ela está verde e botar ela no meio das maduras, ela não vai gerar o vinho, ela vai gerar vinagre. Quantas vezes a gente, às vezes, está passando por um processo na vida da gente e a gente fala assim, a gente não esperou o fruto produzir. A gente, às vezes, quer antecipar as coisas. A gente quer passar na frente do processo. Só vive milagre quem suporta processo. Lamanto e decantarabaxéia. Você vai ver o seu milagre, mas você precisa suportar o processo. Você só vai ter testemunho para contar de milagre se você suportar o seu processo. Eu estava estudando aqui sobre a raposa, ela é tão terrível, porque se você vê bem as raposinhas, ela consegue destruir jardinhos. Você vai lá fazer uma plantação linda e ela não muitas das vezes ela não vai só no fruto. Tem pequenas raposinhas que ela vai na raiz. Ela cava, 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 porque ela quer o quê? Descobrir, arrancar a raiz daquele fruto. Porque se arrancou a raiz, matou a árvore. Quantos projetos na vida da gente que a gente não persevera, não observa, e Satanás vai lá e começa a semear na sua mente, não vai dar certo. Olha, não vai dar. Se você está passando por um processo desse, seja com o casamento, seja com seu filho, seja com seu amigo, seja com a sua igreja. Uma das pequenas raposas que tem entrado nos últimos dias no meio da igreja, a fofoca.
Já observou como tem entrado no meio da gente nos dias de hoje? Às vezes você cria antipatia de uma pessoa que você nem conhece, porque você escuta a outra falar para você assim: olha, fulano falou isso, isso e isso. Mas você nem percebe, você nem conhece a pessoa. Muitas das vezes você vê isso na rede social, você não conhece a pessoa que está lá do outro lado. A pessoa levanta e fala: olha, irmãos, quem mata crente é crente. Quem derruba vaso é vaso. O pessoal do mundo não vai te derrubar, quem está te derrubando é os próprios irmãos seus. Sabe por quê? Que eu vou te dizer uma coisa. O único exército que muitas das vezes a gente não vê que tem a maca para carregar alguém é o exército de Deus. O exército do mundo, você vê o médico, você vê a enfermeira, você vê a maca para carregar. Hoje o soldado está ferido, ele não acha um para que levante ele para ajudar. Raposinha. Você vê um problema na vida do crente, em vez de você ir lá e tampar aquilo, abafar aquilo, você vai e divulga. Você nem sabe se aquilo tem um fundo de verdade, mas você está divulgando. Antigamente, na Bíblia, quando você vai ver no Antigo Testamento, que não é velho, é antigo, você vai ver que a pessoa que disseminava contenda e fofoca, ela era morta apedrejada. O que nós temos feito hoje como crente? Por que os nossos projetos, muitas das vezes, não vai à frente? Porque a gente não persevera. A gente não observa que são as pequenas coisinhas que estão entrando. Projeto Girassol, eu nunca fui, nunca, num dia com Deus, como que a missionária Jaqueline fez. E eu fui para esse lugar, eu estava praticamente, espiritualmente, desanimada. Eu já tinha desistido de tudo. Eu falei, parece que Deus não tem nada comigo mais. E eu sou cristã há muitos anos. E nesse negócio que eu fui, que foi o retiro com Deus, foi 3 dias, eu vivo até hoje com o sabor daquele vinho que eu tomei naquele lugar. Daquelas palavras, até hoje aquilo me sustenta, aquilo me levanta. Quando alguma coisa acontece, eu lembro daquilo que Deus falou comigo ali, daquilo que Deus usou para falar comigo ali. Raposinha. Tantas pessoas hoje que entram num relacionamento e ela já entra assim, sabe o quê? Se não der certo, a gente termina. As pessoas estão tão apressadas com as coisas para dar certo que elas não perseveram em nada. Não perseveram no casamento, não perseveram no trabalho, não perseveram na amizade. Quantas amizades são destruídas por contenda? Quantos ministérios que tem destruído por contenda? Ministério mesmo, que eu estou dizendo, mulheres de Deus, homens de Deus que não vigiam. Irmãos, é tempo da gente vigiar. A Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai, não é orar e vigiai. Não adianta você estar 48 horas orando, orando, orando e você não vigiar. Vigiar em todo tempo. O interessante aqui é que outra coisa a gente pode tirar como raposinha, pecado. Pecado. Adultério, mentira, engano, raposinha. A gente fala assim, não, mas é só uma mentirinha. Eu falei só uma coisinha assim, só para me poder não ficar mal. É uma pequena mentirinha. Mas é aquilo ali que Satanás vai pegar com aquela pequena coisa para usar mais na frente e te atropelar e te envergonhar e você ficar sem ação para lidar com aquilo que você precisa fazer. Uma coisa interessante que eu estava observando, além das raposinhas, Davi, quando Davi está fugindo de Absalão, de seu filho, a Bíblia diz que Davi, ele saiu, ele largou tudo. Largou tudo. Davi não pelejou com o filho dele, ele largou tudo. Ele saiu fugido. E numa dessas fugidas, Davi fala um salmo que ele é tremendo. Ele diz assim, que é no Salmo 42, 1, que diz assim, olha,
como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça é um animalzinho indefeso, é um animalzinho que muitos dos caçadores querem ir atrás dela, porque é um animal de uma carne boa. Davi fez muito bem quando ele conjugou a corça, ele falou sobre a corça. E o que que acontece? A corça, quando ela está correndo do seu opressor, ela corre, 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 ela corre a 130 quilômetros por hora. E ela corre, 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 corre do leão. O leão está atrás dela, está correndo. O leão corre a 40. E ela 170 por hora. Mas naquela corrida, a adrenalina dela fica tão forte, que ela dentro dela tem uma bolsa. Aquela bolsa, ela se rompe. Naquilo que aquela bolsa se rompe, ela exala o cheiro. Aquele cheiro que ela exala, se ela parar de correr, o leão vai saber onde ela está. Porque o leão vai atrás dela pelo cheiro. Então ela sabe que ela precisa correr, correr, correr. E ela fala assim: eu preciso correr. E porque se ela se mergulhar na água, o cheiro dela não vai exalar e Satanás não vai encontrar ela. Nós precisamos entender que muitas das vezes na vida da gente tem raposa, mas nós precisamos entender como corça. Davi falou: a minha alma suspira. A minha alma suspira. Nós precisamos hoje suspirar. A nossa alma tem que ter: Senhor, eu suspiro por ti, Senhor. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Por que que eu quis dizer sobre a corça? Irmãos, porque o pecado é uma coisa terrível. E Satanás, ele vai te encontrar pelo cheiro. Qual é o cheiro? O cheiro do pecado. Ele vai te buscar por conta do cheiro que você está exalando. O cheiro da mentira, o cheiro do adultério, o cheiro da contenda. Tudo isso é pecado e isso exala cheiro. Mas nós precisamos falar: Senhor, eu quero fazer como Davi. Davi, ele falava assim, ó, assim como a corça. Davi queria tanto chegar nos rios profundos de Deus, para sentir alívio daquela opressão que o seu filho perseguia. Isso é muito forte na vida da gente hoje. E se a gente for ver o processo da vinha, da uva, primeiro vem a flor, depois vem a uva, depois da uva ela precisa amadurecer, depois que ela amadurece, ela é colhida, depois de colhida, ela é pisada, depois de pisada, e naquilo ali você precisa ser pisado. Então, se você é um fruto novo, você ainda não pode querer passar pela pisação, porque quando você é pisado, tu está vivo, tu suporta aquilo que tu está passando. Entende o que eu estou falando para vocês hoje? Nós não somos meninos mais, nós já somos crescidos naquilo que Deus tem falado para nós. E nós, todo tempo, nós ficamos andando em círculos, buscando quem põe a mão na cabeça, quem profetiza para a gente. Quando Deus está falando: ei, existe um povo que eu coloquei para vocês cuidar, um povo que espera por vocês. E nós estamos apegados a pequenas coisas, a coisinhas bobas, a coisinhas que não vai levar. Jesus está voltando. Ele diz: eis que eu estou à porta e estou batendo. E ele continua batendo em muitas portas que estão pensando que está aberta, que estão pensando que ele está dentro da casa. E ele já está fora da casa há muito tempo. Eu não sei por que Deus manda falar isso, mas ele está falando: eu não estou dentro dessa casa. Eu já estou fora.
Ele está todo lado de dentro. Lamanto e decantarabaxéria. Deus está passando hoje. E ele está mudando a situação. O anjo do Senhor está entrando em lugares que você pensa que está oculto e escondido. Mas ele fala assim: os meus olhos contemplam. Diz que os meus olhos entram e contemplam. E estão entrando em lugares que estão fechados, que você acha que só você vê. Existe o quartinho de bagunça que você tranca tudo ali e você fala, às vezes chega a visita, você corre e fala, opa, vou botar tudo ali naquele quartinho, vou trancar, porque ninguém vai ver. Está trancado. Mas o Senhor está te vendo. E ele diz assim, ó, eu não quero só a casa, eu quero todo, eu quero todo lá. Será que ele pode ser dono de toda a sua casa? Será que quando você entra no seu lar, o Senhor pode entrar em todos os cômodos da tua casa contigo? Ele está perguntando, eu posso ser senhor mesmo de tudo? Será que eu sou senhor de tudo? Será que eu posso viver cada momento, cada coisinha da sua casa? Porque Deus é santo. Para andar com o Senhor tem que ser santo. Você pode vir do jeito que você está, mas para andar com ele, você tem que ter transformação, você tem que ter mudança. Ou você muda, ou você muda. Deus está cansado dessas palavras que a gente tem falado, as desculpas que a gente arruma. São tantas desculpas que temos arrumado nos últimos dias. E Deus está falando, estou cansado das suas desculpas. Ou como diz a Joyce, muito bonita em inglês, das suas excuses. Deus está mudando situação. Deus está mudando. Não, 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 não. Não, você não está entendendo. Ele falou que não é mudança. Ele está falando que está transformando. Ele falou que é mudança. Eu tiro quando eu transformo. O vinho vira água, vira vinho e nunca mais volta a ser água. Está pronto para ser transformado? Transformação dói. Transformação dói. E Deus está falando, eu não quero sacrifício, eu quero mudança de vida, transformação. De brabrabá o Senhor está cheio. Não somos crentes que nascemos ontem. Eu estou falando aqui para mulheres que já têm tempos e tempos de ministério. Já era para estar longe. Isso é pequenas coisinhas bobas, coisinhas pequenas, coisinhas que não vão te levar a lugar nenhum. Enquanto as vidas estão aí fora, clamando, chorando, você pode sentir o clamor de uma alma. E elas estão clamando. Estamos tão preocupados em estar na porta do céu, botando o dedo, quem vai entrar, quem não vai entrar. Ninguém vai levar. Esse tu não vai levar. Esse tu não vai levar. Esse tu não vai levar. É o que Deus está mandando eu falar para a gente hoje. Porque quando eu falo para vocês, eu falo para mim. Chega. Chega! Deus ele vai dando corda, mas quando o Senhor puxa, ele puxa de uma vez. E ele já estendeu a corda dele o suficiente. O suficiente. Ele está falando, eu estou cansado. A Bíblia diz em Apocalipse que ou você é quente ou você é frio. Porque o morno, café morno não presta, chá morno não presta, leite morno não presta, morno não presta. Frio. E Deus está falando qual é a posição que você tem hoje. Você é quente ou você é frio? Porque se você é quente, aonde você chegar, você vai ser uma tocha, você vai ser uma chama, você vai alcançar. Deus colocou na boca de cada uma de vocês a palavra rema. E essa palavra que sai da boca de vocês é Deus que dá. E ela vai alcançar o alvo.
vai alcançar o alvo, vai alcançar o alvo. Seja no Brasil, seja na Europa, seja aqui, vai alcançar o alvo. Deus não está brincando de ser Deus, ele é Deus. E Satanás não brinca de ser Satanás, ele é Satanás. E Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando conosco nesta noite. Eu vejo Deus fazendo cirurgia em corações. Deus está falando assim, eu não estou falando coração que bate de carne, não. Eu estou falando espírito, espírito, corpo. Amanto e decantarabaxéia. Eu sinto uma presença de Deus tremenda aqui neste lugar. Espírito, alma e corpo. Espírito, porque a tua alma morre de fome. Porque tu tá desse jeito. Porque tu tá com as suas emoções abaladas. Os seus pensamentos, um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. E os pensamentos, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Senhor, eu quero isso, mas nem você sabe o que você quer. Pois a tua alma está mais alimentada do que o teu espírito. Alimenta o teu espírito. Busca a palavra de Deus. Ora em todo tempo. Eu não digo que as pessoas pensam que orar em todo tempo é você estar de joelho todo tempo. Eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou limpando a casa, eu estou orando. Eu estou indo limpar o banheiro, eu estou orando. Eu estou na casa dos meus filhos, eu estou orando. Eu estou dentro do carro, eu estou orando. Eu estou dentro do cozinha, eu estou orando. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Nós vamos mudar a história quando nós entendermos para que o Senhor nos chamou. Qual é o propósito que você tem que Deus está te chamando? Será que é simplesmente para se encher de poder? Será que é simplesmente para ficar em quatro paredes na igreja? Porque a igreja ela só cresce quando ela é perseguida. E se você está muito cômodo naquilo que você está, alguma coisa está errada. Começou a dar errado já, o projeto de geração? Persevera. Persevera, porque é grande o que Deus vai fazer. Deus não é homem, não é menino para mim que minta, não. Aquilo que ele prometeu, ele faz. É difícil, Isabel, perseverar. Deus já vai te dar vitória. Fica naquilo que Deus prometeu. Quando as coisas vierem, não, Senhor, eu creio. Eu creio que tu é comigo. Eu creio que na minha pouca força eu vou vencer. Na minha pouca força eu vou vencer, porque maior é o que está comigo. Maior é o que te fez a promessa. Eu ainda sinto agora o sangue de Jesus quente naquela cruz. E é falando para ele, Senhor, aquele lugar era meu, era meu, era meu. Era seu. E ele tomou, ele falou assim para mim, sabe o que, é que ele fala para nós hoje? Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos na vida dele hoje, mas uma vida em abundância. Não é uma vida de qualquer maneira, não é uma vida que a gente hoje está bem, amanhã está derrotado. Irmão, a gente precisa exercitar todo dia a nossa fé. Senhor, eu sei que nem todo dia você vai acordar um super-homem, mas você tem que acordar sabendo que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que está com você, um Deus que te escolheu, um Deus que te marcou. Aonde você vai, a marca de Deus está com você. O Senhor olha lá de cima e fala, ali vai minha filha, ó. Jesus fala assim, pai, olha lá, ali está indo ela, ó. Olha ela ali dentro do trem. No meio daqueles viciados. Olha ali, olha ali. Jesus está falando, tá vendo, pai? Elas estão indo, elas estão entrando. Elas vão entrar e vão sair, pai, porque eu chamei, eu escolhi. Use o que Deus colocou na sua vida. Mergulha nesta noite nas águas. Tem água correndo nessa noite. Jesus, quando chegou diante da samaritana, ele falou para ela assim, dá-me de beber. E a samaritana falou assim, como? Que ele fala para a samaritana assim, ó, se você soubesse quem pede, eu te daria água, água viva. Você nunca mais teria sede. Se você beber da água que jorra da fonte hoje, você não vai ter sede mais. Você não vai ter uma mente confusa, uma mente que fica em dois pensamentos. Porque tudo que o inimigo quer nos dias de hoje, nós estamos chegando no final da igreja, é que nós começamos a ficar
titubeando em dois pensamentos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu tô, amanhã eu não tô. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Não. Senhor, eu sei. Eu sou pequena, mas tu é grande. Eu sou de baixo, mas tu é de cima. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Aonde a minha mão não vai, a tua vai. Aonde o meu pé não vai, o teu vai. Ah, Senhor, olha, é tão interessante. Se você for ver no Antigo Testamento, a aliança, o Senhor andava dentro de uma caixa. Mas Deus não se conteve em ficar numa caixinha. Ele falou: não quero. E ele veio com Jesus, que fez homem, porque aonde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Quando você vai pregar, é a boca de Jesus que está falando. Quando você olha uma necessidade aos olhos de Jesus. Quando você impõe a mão nas mãos de Jesus. Por que Deus falou assim? Eu vou entrar. Eu vou entrar. E a coisa é tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que com os apóstolos, com os discípulos, ele andou. Mas com a gente, ele falou: eu não vou andar, eu não vou morar dentro de você. O que você tem feito com Jesus que mora dentro de você? Ele quer o dedo seu, ele quer o olhar seu, ele quer seus ouvidos, seu olho. Por que Jesus fez isso? Para você ir na necessidade, para você ir aos aflitos, para você levantar sua mão aos doentes, para você caminhar aonde ele não foi. Mas ele fala assim: as suas pernas vão porque eu estou dentro de você. A sua boca vai abrir porque é a minha palavra. A sua mão vai ser estendida porque não é a sua, é a minha. Você vai curar. Você vai profetizar. Você vai saber, o Senhor falou que nós faríamos obras maiores. Nós estamos dando continuidade. Maior por quê? Porque Jesus foi e parou naquilo que ele fez. Mas ele falou maior, porque nós estamos fazendo maior. Nós vamos dar continuidade àquilo que ele fez. Aquilo que ele ortogou para mim fazer, para Joyce fazer, para a pastora fazer, para cada uma de vocês fazer. Mergulha nesta noite. Mergulha nas águas. Lembre-se que está chegando o dia. Em que posição o meu Jesus está na nossa casa, no nosso lar? Eu não tenho problema nenhum. Às vezes eu falo com a Jaque, eu converso muito com a missionária Jaque, eu falo: Jaque, eu sou uma pessoa que eu fico muito sozinha. Meu esposo trabalha. Mas eu sozinha de pessoas, porque eu chego em casa, eu sou muito louca. Eu puxo a cadeira e falo assim: Jesus, senta aqui que eu quero conversar com o senhor uma coisa. Hoje tem uma coisa muito séria, eu sei que o senhor viu. Eu sei que o senhor viu, mas eu preciso contar para o senhor isso. Jesus, tu viu aquilo? Ai, Jesus, eu nem acredito. Jesus, tu viu aquilo? A ponto do vizinho aqui, onde eu moro, é americano, ele chamou meu marido, que trabalha à noite, e falou: vou falar uma coisa para o senhor. Cuidado, porque quando você sai, a sua mulher faz festa na casa dela. Santaria, e essa sou eu. Eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vim de uma família de 12 irmãos. Eu boto a cadeira até hoje. E eu falo: hoje o meu irmão vai pregar. Hoje a minha irmã vai orar. Eles não estão aqui em corpo físico, mas o meu pensamento estão com eles. E eu vejo eles cantando, eu vejo eles pregando, eu vejo eles orando. E eu não estou só, porque o meu Jesus disse assim: ó, vocês não vão estar só, porque vocês têm o meu Espírito que habita dentro de vocês. Se vocês for me deixar, eu vou ter que pregar na vigília. É a palavra que eu deixo para vocês hoje. Em que posição Jesus está dentro da nossa casa? Qual é o tipo de vinha? Você já está sabendo que você já está madura? Já chegou o ponto de ser pisada, separada a semente da casca, para surtir aquele vinho, aquele precioso vinho? Porque só digo para você uma coisa: no final de tudo, o vinho é alegria. Jesus já falou assim: ó, valeu a pena tudo que você passou por mim, porque agora você está alegre. Você passou pela tempestade, você passou pelo tempo de florescer, amadurecer. E você não vai ser um crente vinagre, vai ser um crente vinho, um crente alegre e um crente protegido.
produtivo. É a minha palavra para vocês. Deus abençoe.